Gostaria de pedir que você, por favor, abrisse sua Bíblia no Salmo 19, do versículo 7 ao versículo 13. Também abrisse a sua Bíblia no Salmo 119, versículo 105, 130. E também em Hebreus, no capítulo 4, versículo 12. São 3 textos aí, 2 no Antigo Testamento, 2 no Novo Testamento. Todos eles estão interligados em torno de um assunto que tem a ver com o dia de hoje. Hoje, os evangélicos, de maneira geral, comemoram o dia da Bíblia. O dia da Bíblia. É o segundo domingo de dezembro, é o dia da Bíblia. Por isso é que algumas igrejas fazem exposições, por isso é que o nosso Ministério Infantil preparou alguns cartazes aqui, não é? Que eu convido você a estar observando depois, porque são mensagens acerca desse dia tão importante. E nesse dia eu gostaria de intitular essa mensagem, que é uma mensagem assim bastante objetiva, que a Bíblia é uma fortuna em suas mãos. Então, se você estiver ainda com o hábito de jogar na loto, você está perdendo tempo. Se você tem hábito de comprar bilhete, esperando ganhar os milhões, você tem isso à tua disposição. Então é isso que eu gostaria de dizer no dia de hoje. Por que que a Bíblia é uma fortuna em nossas mãos? Ela já está em nossas mãos. Nós vamos procurar o quê? E aonde? Morrer de expectativa, morrer de frustração, porque para ganhar um negócio desse, a probabilidade é de 1 para milhões. A probabilidade é muito pequena. Muito bem, vamos ler os textos. Então, o primeiro texto, que está ali no Salmo 19, o Salmo 19, do versículo 7 ao versículo 13. O texto diz assim: a lei do Senhor é perfeita e revigora todo o ser. As palavras que vêm do Senhor são dignas de confiança e transformam os mais humildes em sábios. Os preceitos do Senhor são justos e proporcionam alegria ao coração. Os mandamentos do Senhor são cristalinos e iluminam o entendimento. O temor do Senhor é puro e permanece eternamente. As ordenanças do Senhor são verdadeiras e todas igualmente justas. São mais desejáveis do que o ouro, mais desejáveis do que o ouro, mais do que muito ouro refinado. São mais doces do que o mel, do que as gotas do favo. Por suas ordenanças, teu servo é esclarecido. Existe grande recompensa em a elas obedecer. Quem pode perceber os próprios erros? Purifica-me dos que ainda me são claros. Da mesma forma, livra o teu servo do orgulho, para que ele nunca me domine. Então experimentarei a integridade e serei inocente de grande transgressão. O que nós temos aqui nesse Salmo 19 é um encaminhamento para o Salmo 119. Nós lemos aqui do versículo 7 ao versículo 13, e que é um resumo, é uma sinopse, é uma abordagem superficial de tudo que vai ser dito no Salmo 119, e o Salmo 119, ele é bem longo, é o capítulo maior da Bíblia. Ele tem 176 versículos, ele é formado por 22 grupos de 9 versículos, de 8 versículos, aliás. Ele é formado de grupos, são 22 grupos
Cada grupo tem 8 versículos. O que nós vimos aqui falado no versículo 19 é desenvolvido bem forte, tanto é que existe aí 176 versículos para isso, no Salmo 119. Ele já dá uma visão para nós acerca dessa fortuna que nós temos em nossas mãos, de maneira mais explícita, o verso 10, quando diz, são mais desejáveis do que o ouro, mais do que muito ouro refinado, e são mais prazerosos, são mais doces do que o mel, do que as gotas de favo. Além disso, essas ordenanças, por essas ordenanças, o servo é esclarecido, e existe grande recompensa a elas obedecerem. Então, ela é uma riqueza. O que nós precisamos no mundo? O que precisamos na vida? Senão de direcionamento seguro, de entendimento. Não adianta nada ter grandes fortunas se não tem de entendimento, e aí você perde toda a fortuna, né? Geralmente é mais ou menos assim que acontece. Mas aqui o texto diz que elas são mais desejáveis do que o ouro, mais do que muito ouro refinado. Todo o Salmo 119, e aí quando nós olhamos o Salmo 119, ali vamos no versículo 105, nós vemos uma outra característica muito especial, quando ele diz assim, tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos, e luz que clareia o meu caminho. Nós não sabemos o que está à nossa frente, as decisões que são tomadas por nós, são tomadas no escuro, nós não temos certeza acerca das decisões que tomamos, nós não temos absoluta certeza das decisões que tomamos, mas a palavra de Deus nos afirma, nos versículos 105, que a palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés, e luz para nos guiar, ou seja, nós andamos seguros, nós andamos com certeza. Isso significa eficiência, isso significa nós gastarmos menos e ganharmos mais, gastarmos menos tempo e ganharmos mais eficiência naquilo que fazemos. É um devocional todo que fala sobre a palavra de Deus. Então, num dia da Bíblia, não existe outra consideração a fazer, a não ser essas que o Salmo 119 e o Salmo 19 são tão apropriados acerca das Escrituras Sagradas. Além disso, nós vemos no capítulo 4 de Hebreus, é o autor de Hebreus, que nós não sabemos quem é, mas ele dirige a sua palavra à igreja de então, com a mensagem importante, dizendo que a palavra de Deus é viva e eficaz, ela é mais cortante que qualquer espada de 2 gumes, capaz de penetrar até o ponto de dividir a alma e espírito, juntas e medulas, e é sensível para perceber os pensamentos e intenções do coração. Veja, isso é uma fortuna que nós não podemos imaginar, quanto aos reflexos dela, quanto aos benefícios dessa fortuna, e nós as temos em nossas mãos. É aí que nós fazemos aí algumas avaliações, perguntando assim, puxa, se é assim, por que eu a uso pouco? Ou por que eu a uso tão pouco? Se é assim, por que eu não estou todo dia examinando o que ela tem a dizer para mim? Se é assim, por que eu me envolvo tão pouco com as Escrituras Sagradas, se eu não me envolvo tanto numa leitura devocional, corrida, quanto num estudo mais profundo das Escrituras Sagradas? Só tem uma resposta, porque o ser humano não tem bom senso, o ser humano, ele não pensa direito, o ser humano, ele não age com inteligência, ele acha que é inteligente,
Ele acha que é o tal, ele acha que é o bom, a ponto de não precisar de Deus. Por isso é que eles não creem em Deus. Deus para quê? Principalmente quando está indo tudo bem, quando são pessoas extremamente inteligentes e baseiam-se e colocam colocam todo o seu taco na sua inteligência. Orgulho, o ser humano é um ser orgulhoso. Então, se ela é a palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz, ela é mais cortante que qualquer espada de dois gumes, e aqui é uma metáfora, não está dizendo que vai enfiar uma espada para dividir, não tem nada. Isso significa que a palavra de Deus, ela é real, ela é verdadeira, ela funciona, ela é viva, ela não é algo da mente humana, algo morto, é algo vivo, é algo que funciona. Por quê? Porque ela é a palavra de Deus, e Deus não permite que essa palavra que Ele, daqui a pouco nós vamos ver, que Ele revelou, que Ele inspirou e que Ele ilumina, caia no vazio, porque é através dessa palavra que Ele se revela ao homem. Então, a gente pode dizer que o Salmo 19, o Salmo 119 e Hebreus 4:12 são os representantes bíblicos do dia da Bíblia. Então, não tem como nós não falarmos no dia da Bíblia sobre o Salmo 119, assim mesmo tomando o versículo 105, e além disso o versículo 130 também, o versículo 105, aí dizendo para nós que a tua palavra é lâmpada para iluminar os meus passos e luz que clareia o meu caminho, e o 130, dizendo para nós que a exposição das tuas palavras ilumina e dá entendimento aos inexperientes. É uma fortuna ou não é uma fortuna em nossas mãos? A palavra de Deus, ela tem algumas peculiaridades. Eu quero passar bem rápido isso, porque a segunda parte dessa mensagem nós vamos continuar à noite, falando sobre as qualidades dessa fortuna. Hoje a gente vai falar sobre essa fortuna. Quais são as peculiaridades da palavra de Deus? O que é a Bíblia? O que é a Escritura? A grande peculiaridade da Bíblia, o que tem a ver com o porquê ela existir, é porque ela é a revelação de Deus para o ser humano. Quem é o homem para atingir o conhecimento de Deus? Quem é o homem para conhecer os propósitos de Deus? Quem é o homem para conhecer o que Deus tem planejado para a humanidade desde a eternidade passada até a eternidade futura? O homem não consegue produzir nada de compreensão acerca de Deus, a não ser a partir da sua própria cabeça. E quem disse que a cabeça do homem é competente para definir Deus? Absolutamente não. Por isso é que Deus disponibilizou para nós a Bíblia. A Bíblia, o que é? A Bíblia é a narração da história de um povo, e Deus se revela através desse povo. Ele começa a fazer isso com Abraão, no capítulo 12 de Gênesis. Então nós chamamos do capítulo 1 de Gênesis, da criação, até o capítulo 11, é uma revelação geral, como foram criadas todas as coisas. Aí, no versículo 12 de Gênesis, no versículo de 1 a 3 de Gênesis 12, ele chama uma pessoa, Abraão, e forma um povo através desse homem, que não chamava Abraão, chamava-se Abrão, depois é que ele passou a ser chamado de Abraão, e forma um povo. Esse povo, e a começar de Abraão, esse povo é a quem Deus se revela. A revelação máxima está em Cristo, que faz parte do reino de Judá, e Judá faz parte do reino de Israel. Então perceberam qual foi a estratégia de Deus? Deus precisava entregar os seus propósitos para a humanidade. Então ele pega um homem, forma um povo, e através dos relacionamentos
com esse povo, ele faz esse povo entender quais são os seus propósitos. Daí surge a palavra de Deus, que nada mais é do que a história desse povo e do seu relacionamento com Deus. A Bíblia, no Antigo Testamento e no Novo Testamento, é a história de um povo e o seu relacionamento com Deus. E nessa história, de Deus se relacionando com o povo, Deus vai dizendo quais são os seus propósitos, isso vai sendo narrado, vai sendo escrito. Ok? Então isso chama-se revelação. Por isso é que em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 9 e 10, abra sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 10, por favor. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 9 e 10, ele diz assim, abriram? Quem abriu, fala amém? Opa, senti força. O texto diz assim, mas como está escrito, as coisas que os olhos não viram, nem ouvidos ouviram, nem penetraram o coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam, porque Deus nolas revelou pelo seu Espírito, pois o Espírito esquadrinha todas as coisas, mesmo as profundezas de Deus. Alguns usam esse texto para falar das coisas do futuro. Como vai ser o céu? Coisas que os olhos não viram, os ouvidos não ouviram, são aquelas que Deus está preparando para nós. Não, o que Deus preparou para nós, Ele já está falando para nós. Ele já falou. O que Deus preparou para nós, foi Jesus na cruz e a nossa reconciliação com Ele. A gente precisa entender um pouco, entender bem a palavra. Porque senão a gente acaba interpretando a palavra de Deus segundo os nossos preconceitos. Então esse texto não tem nada a ver com o futuro, esse texto tem a ver com o presente que já aconteceu, porque antes da tua conversão, os teus olhos viam o que você vê agora? Pensa, não, os meus olhos viam diferente antes de junho de 1978, os meus olhos viam diferente, mas os meus olhos foram abertos, porque antes, os olhos não viram, os meus ouvidos não ouviram, e não penetraram no meu coração, as coisas que Deus já tinha preparado para mim, agora eu consigo ver, é verdade, um pouco, tem mais coisas ainda, mas reservada no tempo de Deus, revelação de Deus. Então a revelação de Deus, é Deus se mostrando os seus atributos, se mostrando que Ele é amor, se mostrando que Ele é justiça, Ele passa a mão no nosso rosto, mas Ele também aplica a vara, Ele também nos perdoa, é um Deus cuidador, é um Deus que se apresentou na cruz na pessoa de Jesus. Eu não sabia nada disso antes, eu era um religioso, eu até fazia algumas aparências de religião nessa direção, mas não sabia dessa profundidade. Então a revelação de Deus é isso. A revelação de Deus é a palavra dele. Então quando nós olhamos a sua palavra, nós começamos a entender, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que não pereça, mas tenha vida eterna. Ou seja, é Deus. Antes eu não sabia disso. Revelação de Deus. E Deus se revela através de tantas outras formas. Não é o caso agora, porque agora a gente só está querendo fazer essa definição bem rápida. Ou seja, a revelação de Deus, de seus propósitos e sua vontade em relação ao ser humano, está. Por isso que um dos princípios batistas é que a Bíblia é autossuficiente. E como autossuficiente, ela é a nossa regra de fé e prática. A nossa fé está alicerçada na palavra de Deus. Por isso que quando acontece alguma coisa meio diferente em termos de doutrina, a gente vai lá e olha, vamos ver se é assim mesmo. Opa, não está aparecendo. Sabe?
Porque o homem é muito criativo, sabe? O homem sempre busca alguma coisa para dar vazão aos seus instintos criativos. Então ele sempre quer colocar alguma coisa a mais aí para satisfazer o seu coração. Muito bem. Então essa é uma das peculiaridades da sua revelação. A outra peculiaridade é a sua inspiração. Porque alguns podem dizer assim, mas a Bíblia foi escrita por homens. É verdade, ela foi escrita por homens, mas homens inspirados por Deus a escrever aquilo que Deus queria que ele escrevesse. O homem não está com essa bola toda para querer enganar Deus falar uma coisa para ele escrever outra. Não existe isso aí. Isso é inconsistência, inconsistência isso. Não tem lógica, é uma inconsistência lógica. Não existe. Então ele inspirou, essa palavra inspirou, no original, é teopnestos, é soprar, sopro. Então Deus soprou no coração, nos ouvidos espirituais dos autores, de mais de 40 autores, para quê? Para revelar, para escrever aquilo que ele estava revelando. Porque senão, como chegaria até mim? Como chegaria até nós? Qual seria a nossa regra de fé? Qual seria a nossa regra de prática? Então precisava estar escrita, e graças a Deus, que hoje está escrita em várias versões, em várias línguas, é o best-seller mundial, é o livro mais lido no mundo, mas ela é inspirada, o conteúdo é inspirado. Em 1 Pedro, no capítulo 1, versículo 20 e 21, diz, antes de mais nada, saibam que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação de pessoa, ou de interpretação pessoal. Ou seja, não existe interpretação pessoal, a Bíblia tem que interpretar-se a si mesma. Eu não posso colocar uma interpretação na Bíblia, a despeito de toda ela. A interpretação que eu fizer tem que estar respaldada em toda ela, porque a Bíblia toda ela é harmônica. É uma peculiaridade desse livro. Tem outros livros também, tá bom? Tem outros livros religiosos. Tem o Alcorão, é um outro livro religioso aí. Mas ele não tem o objetivo de revelar Deus. Ele não tem o elemento de inspiração como a Bíblia tem. Não tem, ela não se sustenta em si mesma. Existem contrariedades dentro de qualquer outra escritura sagrada, seja ela de que orientação religiosa for. Então o texto continua aqui. Antes de mais nada, saibam que nenhuma profecia da Escritura provém da interpretação pessoal, pois jamais a profecia teve origem na vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus, impelidos pelo Espírito Santo. Perceberam? Olha só, peculiaridade da Bíblia, o Espírito Santo de Deus impele homens a escrever aquilo que Ele quer que ele escreva. E Paulo fala em Timóteo, em 2 Timóteo 3,16, toda a Escritura é inspirada por Deus. Olha só a coerência, não é só Pedro falando, Paulo falando, toda a Escritura é Antigo Testamento e Novo Testamento, toda a Escritura é inspirada por Deus, é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Essa é uma outra peculiaridade. A outra peculiaridade é a de iluminação. Deus é demais, viu, gente? É um absurdo a gente falar isso, né? É a sabedoria divina, é a sabedoria absoluta. Ele revela, ele inspira e ele ilumina. Por quê? Porque ele tem um conteúdo a revelar, usa pessoas para inspirar,
para que pessoas como eu e você, ao ouvir a palavra de Deus, tenhamos também o respaldo do Espírito Santo para iluminar aquilo que foi revelado e inspirado. Então, hoje, a Bíblia Sagrada, quando nós a abrimos, o Espírito Santo lança luz, ele ilumina a nossa mente, para que entendamos a sua palavra. Por isso é que uma é a nossa percepção da Bíblia antes da conversão, e outra é a nossa percepção da Bíblia depois da conversão. É outra. Parece que os textos, alguns, é lógico que não é assim, não é tudo, né? Vai exigir de nós muita pesquisa, vai exigir de nós muito estudo, vai exigir de nós muito esforço, sem dúvida nenhuma, porque tem coisas mais difíceis de entender, que a gente precisa usar outras ferramentas. Por isso é que nós, pastores, podemos estar ajudando no repasse dessas ferramentas, ou mostrando como essas ferramentas ajudam na compreensão daquele determinado texto. A iluminação do Espírito Santo nos faz entender todo o conteúdo, é o que fala o Salmo 119, versículo 18, abram lá, versículo 18, e o versículo 73, versículo 18, ele diz ali: abre meus olhos, para que veja as maravilhas que resultam da tua lei. Olha, esse abrir os olhos, é um pedido do salmista, para que o Espírito Santo aclare, é isso, é a ação do Espírito iluminando. Por isso que nós orientamos, quando alguém vai começar o seu devocional, ore antes: Senhor, ilumina a minha mente, para entender a Tua palavra, ilumina a minha mente, para entender a Tua palavra. E o versículo 73 aqui do Salmo 119, ele diz para nós: as tuas mãos me criaram e me formaram, dá-me entendimento para aprender os teus mandamentos. É isso, porque foi Deus quem revelou, foi o Espírito Santo quem inspirou, só o Espírito Santo vai me fazer entender. Ou a gente vai lá bater na porta da casa de Moisés, pedindo para ele explicar o que ele escreveu? Não, é o Espírito Santo que está conosco, que está dentro de nós, é que vai fazer a nossa compreensão. Os testemunhos do Senhor são justos e dão discernimento. Então, essas são algumas das peculiaridades da Bíblia Sagrada. Eu só quero concluir com uma frase. Por tudo isso que nós ainda não completamos, porque nós estamos vendo algumas peculiaridades, e à noite a gente vai falar sobre as qualidades. Por tudo isso e muito mais que não foi mencionado, a palavra de Deus é o que se propõe a ser, a palavra inspirada, revelada do nosso Deus, digna de toda confiança. E aí, crendo nisso, pegar Romanos 10, 17, adivinhem o que diz Romanos 10, 17, você consegue adivinhar? Não precisa adivinhar, é só você ler, abra sua Bíblia lá, Romanos 10, 17, especialmente ele fala uma coisa muito interessante, que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Muita coisa pode ser escrita, mas vai depender do nosso envolvimento com a palavra para o nosso dia a dia. Ela tem que ser uma ferramenta do nosso dia a dia, ela tem que ser uma ferramenta do nosso comportamento,
para o nosso comportamento, ela tem que ser uma ferramenta para a nossa compreensão dos projetos de Deus, ela tem que ser uma orientação para os nossos projetos de vida, porque não adianta nada eu fechar as portas para os projetos de Deus, e abrir as portas para os projetos pessoais, que os nossos projetos pessoais vão dar por água, como que fala? Por água abaixo, vão por água abaixo, sem dúvida nenhuma. Amém? Um feliz dia da Bíblia para você. Hoje é um dia muito especial por esses motivos, dia da Bíblia, batismos, e nos alegramos muito com isso. A ceia nós transferimos para ou domingo dia 17, ou no dia 24, porque nós nos encontraremos às 18h30 no dia 24, um sábado, porque no domingo, dia 25, não haverá culto, nem no dia 1º, um domingo, haverá culto. Então nós faremos os cultos no sábado às 18h30, tá bom? Então o culto que seria no domingo, vamos fazê-lo no domingo de manhã e à noite, vamos fazê-lo no domingo à noite, ok? Então a ceia provavelmente ou no dia 24 ou no dia 17, mas nós avisamos os irmãos. Vamos orar. Eu convido que você fique em pé, por favor. Senhor Deus, nós te louvamos e nós te agradecemos pela vida que o Senhor tem dado para nós, que o Senhor tem permitido para nós. Obrigado porque pudemos, como igreja, estar neste encontro marcado com o Senhor, como igreja, para te adorar, para celebrar batismos, para falar sobre a tua palavra santa, bendita, instrutora, pão para a nossa subsistência espiritual. E agora, Senhor, nós pedimos que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos aclare. É nossa oração em nome de Jesus. Amém. Vamos cantar?